Como é feita a análise gravimétrica laboratorial de aerodispersóides após coleta de amostras? A análise gravimétrica é uma técnica laboratorial utilizada para determinar a quantidade de um determinado componente em uma amostra com base na sua massa. No caso da análise de aerodispersóides, que são partículas sólidas dispersas em um gás, como aerossóis, fumos ou poeiras, a análise gravimétrica é uma abordagem comum para quantificar a concentração dessas partículas. Abaixo, vou descrever detalhadamente como é feita a análise gravimétrica laboratorial de aerodispersóides após a coleta de amostras. Coleta de amostras. O primeiro passo é realizar a coleta das amostras de aerodispersóides. Isso pode ser feito através de diversos métodos, dependendo do tipo de partícula e das condições do ambiente. Alguns métodos comuns incluem a filtração do ar, a utilização de amostradores de impacto, ou a deposição de partículas em superfícies coletoras, preparação das amostras após a coleta. As amostras precisam ser preparadas para análise gravimétrica. Isso envolve a transferência das partículas coletadas para um substrato adequado. Geralmente, é utilizada uma membrana de filtro, papel de filtro ou uma superfície de vidro ou metal. Secagem. A etapa seguinte é a secagem das amostras para remover qualquer umidade ou solvente presente. Isso é importante, pois a umidade pode afetar a precisão da análise gravimétrica. As amostras são colocadas em uma estufa a uma temperatura controlada, até que estejam completamente secas e estáveis em massa. Pesagem inicial. As amostras secas são então pesadas com precisão em uma balança analítica. A massa inicial é registrada com o máximo de precisão possível. Combustão ou tratamento térmico. Opcional em alguns casos, para determinar o teor de componentes voláteis ou orgânicos, as amostras podem ser submetidas a um tratamento térmico, como a combustão. Isso é feito para eliminar qualquer material que possa volatilizar durante a análise. Exposição a um agente químico. Opcional em algumas análises gravimétricas específicas, as amostras podem ser expostas a um agente químico específico que reaja com o componente de interesse. Isso pode ser necessário para converter o componente em uma forma que possa ser quantificado gravimetricamente. Pesagem final. Após qualquer tratamento adicional, as amostras são novamente pesadas com precisão na mesma balança analítica. A diferença entre a massa inicial e a massa final das amostras é usada para calcular a concentração do componente de interesse. Cálculos e relatórios. Com base na mudança de massa entre a pesagem inicial e a pesagem final, é possível calcular a concentração do componente de aerodispersóides na amostra original. Os resultados são geralmente expressos em microgramas por metro cúbico, ou em outras unidades relevantes. Controle de qualidade. É fundamental realizar controles de qualidade ao longo de todo o processo, incluindo a calibração das balanças, o uso de amostras de referência e a verificação da precisão dos resultados. A análise gravimétrica é uma técnica laboratorial precisa, mas requer cuidado meticuloso em cada etapa para garantir resultados confiáveis. Ela é frequentemente utilizada em ambientes industriais, de pesquisa e ambientais para monitorar a concentração de aerodispersóides e a qualidade do ar. Inscreva-se no canal.